Olá, pessoal, Júlio Primo junto com vocês aí, caminhando na direção do pódio, que é o nosso cargo aí, né, na polícia, tá certo? A função que você quiser escolher aí, né, e dentre as várias polícias aí. Agora, entre chegar até o pódio, a nossa feijuca aí para comemorar, existe essa disciplina aí chamada de raciocínio lógico, né? Que nós já dividimos em duas partes, então indo para os finalmente de uma delas, que é as noções de lógica, baseado nas chamadas proposições. Nós já vimos a proposição escrita na linguagem natural, né, que a gente chama aqui a linguagem corrente, né, a língua portuguesa. Hoje, né, vamos mudar aí e falar sobre como escrever as mesmas proposições usando a linguagem dos símbolos, né? Então, ao invés de utilizar palavras, nós vamos utilizar símbolos aí no caso, né? Isso daí é interessante quando nós temos que trabalhar a lógica, né, sem precisar se preocupar com o conteúdo das frases, né? Essa é a ideia. Então, em algumas situações aí na área de informática, né, na área de TI, o pessoal trabalha com lógica, mas não necessariamente são frases, né? Eles acabam trabalhando com a parte dos símbolos aí, porque não interessa o conteúdo das frases, interessa saber se elas são verdadeiras ou falsas aí, né? Então, a nossa mudança é trabalhar com A, B, né? Colocar um símbolo para os conectivos e trabalhar dessa forma aí no caso, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é exatamente nessa aula estudar como é que eu faço, né, para sair da língua portuguesa e passar para o mundo dos símbolos, né, o mundo de Matrix. Depois, como é que eu interpreto, né, uma proposição escrita no mundo dos símbolos para a língua portuguesa. E, por último, como eu trabalho, né, a negação, a equivalência, a tabela verdade para essas situações aí. Você vai ver que é exatamente aquilo que nós já falamos, né? Exatamente, as regras são as mesmas. Só que você tem que se acostumar com esse novo mundo, né, que representa de uma forma diferente as proposições, né? Mas você vai perceber que não tem muita dificuldade aí, para falar a verdade, quase nenhuma, né? Então, nós, como eu falei, né, nós vamos fazer essa escrita e a partir daí, então, né, começar a trabalhar esses esquemas. E aí, tem algumas coisas que nós vamos observar. É assim, as proposições simples, né, elas vão receber uma letra. Então, onde tem a proposição simples, no lugar dela eu coloco uma letra. Essa letra aí, no caso, deveria ser, é uma convenção, o pessoal não respeita. Você vai usar o que eles te dão lá, né? Deveria ser uma letra maiúscula no começo, lá no caso do alfabeto, né? Mas o pessoal não respeita muito, não. Então, a letra que te derem, você vai usar, né? Por exemplo, a proposição simples, Maria é alta, né? No caso, eu vou falar assim, ó, considere, né? Use a letra A. Então, virá no começo, né? Do enunciado lá, algo do tipo assim, A, dois pontos, Maria é alta. Então, essa é a primeira transformação que nós faremos. As proposições simples, elas serão representadas por uma letra, né? Então, ao invés de escrever Maria alta, no lugar de Maria alta, eu escrevo A. Essa é a ideia. E depois, cada conectivo também vai ter um símbolo substituindo. Essa é a ideia básica, né, que nós temos aí no caso para essa situação. Então, por exemplo, Maria alto, eu chamei de A, né? Então, foi dado esse formato. Agora, nessa situação, João é rico e Maria é alta. Então, Maria alta é o A, né? E João é rico seria o B. Então, esse daqui é o A, esse daqui é o B. Tudo bem? Ah, pode mudar a ordem, professor? Pode, lembra do conectivo E, não tem ordem, né? E o símbolo do conectivo E é um circunflexo. Você vai perceber que a tradução é ao pé da letra, né? Então, onde tem tal, né, tal frase, eu substituo. Então, Maria alta é A, né? João é rico, é B. Então, ele vai dizer para você a letra que tem que usar. Raramente, ele fala assim, considerando que, né, de uma forma conveniente, né, as proposições simples já estão representadas, podemos dizer que é mais Sebrasp, né, CESP, né, CESP, Sebrasp, o Quadrix está imitando o Sebrasp um pouco, então às vezes ele não fala a letra, ele fala assim, considerando que já foi usado,
Aí você toca para frente. Mas a grande maioria dos outros concursos aí, a letra vem indicada, né? Então, considere Maria, né, no caso é alta, como sendo A. Então, A, 2 pontos, Maria é alta. B, 2 pontos, né? João é rico. E cada conectivo vai ter o seu símbolo aí no caso, tá certo? Então, a parte da proposição simples, né, você já tem uma ideia do que fazer. E os conectivos, professor? Os conectivos, né, tá aqui, você, infelizmente, vai ter que fazer parte da sua lista, né? E você está observando aí pela tabela que eu montei, que existem conectivos, no caso, que tem 2, 3 representações. Professor, qual delas eu vou gravar? Todas. Por quê? Porque depende da organizadora que você vai, né, trabalhar. Esse é o problema. Tem a organizadora que trabalha de um jeito, tem a outra que usa outro símbolo para o mesmo conectivo. Infelizmente, essa é a parte chata, né? É você ter que gravar, né, os símbolos para cada situação. Infelizmente, né? Então, tem aí esse esquema. Então, olha só, por exemplo, aqui no caso, né, nós temos a conjunção, né? Quem que é a conjunção? Não é o E? É. O E pode ser representado por um circunflexo, né? Ou então pelo E comercial, né? Que é esse símbolo aí no caso. Legal? E, inclusive, esse E comercial é usado lá na informática, né? Com a ideia de concatenar. Se você já viu, é isso mesmo. É o E comercial que o pessoal chama. Antigamente o pessoal fazia esse E bonito aí no caso, né? E eu, cada vez que vou escrever ele na lousa, ele acaba ficando com a barriga para o outro lado, parece um S, né? Então, tem que treinar esse negócio. Então, quando chega ali em cima, em vez de fazer a voltinha, né, para cá, você tem que fazer a voltinha para lá, né? Então, ele sobe, faz a voltinha para a sua esquerda, né? Porque se você fizer só a voltinha para a sua direita, vira um S aí meio esquisito. Tudo bem? Então, na hora de escrever, eu preciso ficar pensando para que lado vai ser incrível. Muito raro. Eu vi poucas vezes, né? Pouquíssimas, nem poucas, pouquíssimas vezes usar o E comercial. O circunflexo é o padrão, né? O ou inclusivo, né? No caso, o que acontece? Ele é mais tranquilo, porque é um Vzinho, né? Tá certo? Na realidade, o formato dele, se você for lá atrás da teoria dos conjuntos, o ou é a união, né? E o E é a intersecção. Vocês vão ver que eles são apontados para o mesmo lado, né? Tem a mesma ideia da teoria dos conjuntos aí. Bom, não tem problema, uma vez só, Vzinho. E o OO, professor? É o Vzinho cortado na base. Aí você vai passar uma barrinha aqui embaixo e ele acaba ficando OO nessa situação, né? O condicional. O condicional é chatão, você viu que ele tem 3 símbolos. A flecha, a seta, né? É a mais utilizada, ok? Depois é aquela seta com barras paralelas e por último a ferradura, né? Novamente a ferradura eu vi usar poucas vezes. Então a setinha, né? Setinha mais simples é a mais utilizada. A setinha paralela ficaria em segundo lugar aí no caso, tá certo? O C e somente C, como ele tem 2C, ele tem 2 setas, né? No caso lá, tá certo? 2 pontas na realidade da seta. Então, é uma seta com 2 pontas. Por quê? Para cada C é uma, né, ponta que ele tem no caso. O C, então, como só tem um C, então ele só tem uma ponta. Ok? Aí, essa é a justificativa. A seta, aí no caso, né, a seta com a dupla ponta, aí no caso, ela é a mais comum. Né? Aquela com barrinhas paralelas fica em segundo lugar. Tá bom? E o não, esse daí depende muito da organizadora, né? Por exemplo, o Sebrasp, ele gosta muito do primeiro sinal, que é chamado de cantoneira, né? Que é esse daqui, esse quadrado, né? Uma puxa, chama-se cantoneira, aí no caso. Cantoneira, só de curiosidade, é uma coisa que você usa para segurar, né? Por exemplo, prateleira na parede, né? Então, você tem uma cantoneira, você prende lá no caso, né? Na parede, fica uma parte para cá, você coloca em cima dela aí no caso, só para curiosidade. Chama-se cantoneira esse símbolo. E o outro é o tio, né? Então, o CESP, Sebrasp, né? O Quadrix aqui no primeiro momento, CESP, Sebrasp, com certeza, é cantoneira, né? Os outros, a grande maioria, é tio. Então, quando aparece o tio ou a cantoneira, significa que é o conectivo de negação, que é o não, né? O conectivo de negação aí no caso. Então, infelizmente, como cada organizadora pede uma coisa diferenciada aí no caso,
você vai ter que, né, se virar e lembrar os símbolos correspondentes aí no caso, tá certo? Então, eu te dei uma ideia de preferências, né? Quem vem em primeiro lugar, depois você tem essa situação, né? Então, só para você ver lá no caso, voltando aqui, você viu, né? João é rico e Maria é alta. A Maria eu tinha falado que é o A, o João ficou o B, e o símbolo de E, né? Eu vim para cá, ó. O símbolo de E é o circunflexo, tá bom? Então, essa primeira ideia é assim: proposição simples, é uma letra, né, que eles vão me dar e eu substituo. Conectivo, tem os símbolos correspondentes aí no caso, ok? Beleza? Então, como eu faço para montar? Agora, o próximo passo é como eu faço para montar, onde aparece cada uma, né, dessas situações aí. O que vai acontecer, né? Os conectivos, tá? Então, os conectivos aqui, com exceção do não, esses aqui, ó. Esses iniciais, né? Os 5 primitivos aí que a gente tem. Os conectivos, ou eles vão aparecer entre duas letras, né? Então, eu tenho lá A, né? Ou B. Os conectivos aparecem entre duas letras, ok? Ou entre uma letra e um parênteses. Então, eu posso ter a letra A, flecha, certo? Que é o conectivo, o símbolo dele. E aí eu tenho um parêntese. B ou C. Legal? Fechei. Beleza? Então, os conectivos, tirando o não, né? Que é o tio no caso lá, a cantoneira, tirando eles dois, ou ele vai aparecer entre duas letras, ou ele aparece, no caso aí, entre uma letra e um parênteses, tá certo? Agora, o símbolo de não, você tem que pensar ele à parte. O símbolo de não, ou ele aparece na frente de uma letra, tá certo? Então, você tem a letra B, legal? E na frente dele eu tenho a cantoneira. Ou ele aparece na frente da letra, de uma letra, ok? Ou ele vai aparecer na frente de um parênteses, ok? Ou ele aparece na frente de um parênteses, legal? Então, ou ele vai aparecer na frente da letra, ou vai aparecer na frente de um parêntese. Tudo bem? Ficou definido? Ficou claro? Então, o conectivo, tirando o não é considerado conectivo também, né? Tá certo? Tirando o não, o que vai acontecer? Os outros estão entre duas letras ou entre uma letra e um parênteses. O não sempre está na frente de uma letra ou sempre na frente de um parênteses aí no caso, ok? Essa é a forma. E aí você vai perceber que a transformação é passo a passo, né? Essa é a ideia da transformação no caso. E aí, né, voltando, são os dois tipos de exercícios que você vai encontrar. Ou você vai escrever na linguagem dos símbolos, ou vai interpretar já escrita nos símbolos aí. Ou então, né, ele vai pedir para fazer a negação, a equivalência e a valoração com as frases já na forma de símbolos aí no caso. São as duas coisas que vão aparecer para você trabalhar aí. Legal? Vamos começar com a ideia de tradução, né? Eu quero traduzir a proposição para a linguagem dos símbolos, ou então eu quero interpretar a frase que foi dada como símbolos aí. Legal? E aí você vai perceber que é uma tradução ao pé da letra. Então, onde estão as frases eu troco pelas letras, onde estão os conectivos eu troco pelos símbolos aí. Essa é a ideia. É muito simples mesmo para você fazer essa mudança no caso. Muito simples. Vai lendo e substituindo, que ele vai te dando aí no caso, né? Essa referência das letras e ele vai te dando aí no caso, né? A frase para você trocar. Tudo bem? Agora, em relação às proposições simples, você tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Por exemplo, eu falei aqui para você, a Maria é alta. Tudo bem? Essa foi a frase original que eu te dei aí no caso, né? A foi dada aí, Maria é alta. Perfeito? Então, essa frase foi te dada lá no caso. Agora, o que você tem que prestar atenção? Se essa proposição, na hora de substituir na frase original, se ela não foi modificada.
O não também é chamado de modificador. Além dele ser conhecido como conectivo, ele também é um modificador. Beleza? Modificador. Por quê? Ele vai modificar a frase. Vai ser colocado ou vai ser retirado o não, dependendo da situação. Então, o que você tem que prestar? Atenção, né? Prestar o quê? Atenção, professor, lógico. Prestar atenção no seguinte, ó. A proposição original é Maria é alta, tudo bem? Então, ela vai ter uma letra associada a ela. Agora, olha só o que é uma frase modificada. Maria não é alta. Quando você coloca o não na frase, você acabou fazendo uma modificação. Então, sempre eu presto atenção, inicialmente, na frase que foi dada. E depois, na hora de traduzir, deu para entender? Porque você vai usar essas proposições simples na sua tradução. Então, na hora de traduzir, você tem que prestar atenção para ver se ela não foi o quê? Modificada, tá? Isso daí é importante. E a modificação, cuidado, pode ser assim, né? A frase original, Pedro não é rico. Essa é a frase. Ele vai falar assim, B : Pedro não é rico. Legal. Só que na hora de você substituir lá embaixo na sua tradução, apareceu Pedro é rico. Então, o que acontece? Essa frase foi modificada. O que é o modificar? É pegar a frase original e acrescentar o não, se não existir, ou tirar o não, se ele existir. Legal? Então, tem que tomar cuidado com isso. É sutil, é uma mudança. Tá lá em cima. Quais são as frases? A : Maria alta. B : Pedro não é rico. Essas são as frases originais. Na hora de substituir, eu tenho que prestar atenção se elas foram ou não foram o quê? Modificadas. Legal? Se elas foram modificadas, professor, como é que eu indico isso daí? Né? Eu falei assim, ó, a proposição Maria é alta, legal? Eu estou representando pela letra A. Agora, o que apareceu na minha frase? Maria não é alta. Então, ela foi o quê? Modificada em relação ao original. Deu para entender? Como é que eu indico isso, professor? Você vai colocar o símbolo de não na frente da frase, para indicar que ela foi o quê? Modificada. O que você está escrevendo lá não é original. É uma frase que foi o quê? Modificada. Então, ou eu uso o tio ou uso a cantoneira. Por isso que eu falo que o chatão tá aí, né? Eu tenho que decorar todos os símbolos para saber o que está sendo usado. Então, Maria é alta é A. Maria não é alta, eu vou representar por e leio não há. Na lógica, o não é o tio ou a cantoneira. Não é isso? Agora, eu tenho a frase, né? Carlos é médico, Maria é advogada. O Carlos é médico, eu vou chamar de A. Maria é advogada, eu vou chamar de B. Ok? Respectivamente. E eu quero representar essa frase. Se Maria não é advogada, então Carlos é médico. Ok? O que vai acontecer nessa situação aqui? Né? Eu vou traduzir essa frase. Legal? Então, o se então, o que é o se então? O se então é a flecha. Na posição do então entra a flecha. Agora, quem apareceu primeiro? Maria não é advogada. Presta atenção no original. Maria é advogada. Maria não é, né? Então, Maria é advogada é B. Maria não é não B, porque ela foi modificada. Então, eu terei, né? O não B. Então quem que é? Flecha, né? Então, e o Carlos? Não, o Carlos permaneceu a mesma coisa. Você percebeu? O Carlos é médico, que é a letra A. Então, eu vou colocar no lugar de Carlos é médico. Deu para perceber a importância das frases lá em cima? Precisa ver se ela foi ou não foi modificada. Se foi modificada, você põe o sinal, né, na frente da letra, o sinal de modificador, que é o não. Né? E aí você nota que, né, ela foi escrita na ordem, né? Ela foi escrita na ordem, tá certo? Outra coisa, uma proposição simples foi mantida e a outra foi o quê? Modificada. É só traduzir
passo a passo, né? Essa encrenca aí do caso. Tudo bem? É uma tradução ao pé da letra. Isso que é importante no caso, ok? Bom, vamos pegar um exemplo aqui de prova? Ele fala assim, leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base na simbologia, assinale a alternativa que melhor representa a proposição composta. Então, ele quer que você escreva a sua proposição composta no mundo de Matrix. Legal? Então, vamos lá. Fiz aqui um quadrinho para facilitar. Pelo que eu percebi nas alternativas, e ele não falou nada, o João é médico, ele chamou de P, tá bom? Então, isso daí você tem que observar. E o Pedro é engenheiro, ele chamou de Q. Legal? Então, Pedro, né? Desculpa, o João é médico, é P, o Pedro engenheiro é Q. Qual é o símbolo do E? É o circunflexo. Então, nós temos P e Q. Né? Seria, então, essa forma que nós temos para representar P e Q, que é a nossa alternativa A. Deu para entender como é simples a coisa? É passo a passo. Você vem, né, preenchendo os espaços, exatamente aí no caso, com a letra que representa a proposição simples e o sinal correspondente se houve ou não modificação. Em segundo, substitui os conectivos que aparecem lá. Ok? Vamos fazer ao contrário? Eu vou te dar uma frase para você fazer a leitura, traduzir para o mundo de Matrix, né? Então ele fala assim, considere as proposições a seguir. P é Tony fala inglês. Q, Antônio fala português. Legal? Qual é a tradução para a linguagem corrente, né? Linguagem corrente é a língua portuguesa, da proposição está aqui. Então ele quer que eu traduza do mundo de Matrix para a língua portuguesa, certo? Vamos lá? Vamos atrás do quadrinho? Tá aqui, ó. Né? Então, na linguagem dos símbolos, foi o que ele deu. Esse não, né, na frente das letras, o não, conectivo não, ele tem algumas formas de você interpretar. Por exemplo, não é verdade que. Então, esse símbolo pode ser lido como não é verdade que. Pode ser lido como sendo é falso, ok? Então, pode ser lido também como sendo é falso. Legal? Então, eu posso começar com qualquer uma delas. Qual delas, professor? Não sei. Depende aí só, né, do formato que aparece. Então, nas alternativas, você já percebeu que apareceu não é verdade que. A letra P, ela foi mantida. O que era o P? Tony fala inglês. Tá? Então, eu venho aqui, Tony continua sendo o quê? Tony fala inglês. Esse símbolo é do E, e aqui você tem que tomar cuidado. Você percebeu o símbolo aqui na frente? Quer dizer que a frase original foi modificada. Qual que é a frase original? Né? Opa, tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Tá aqui. Não, não tá aqui. Vamos mais para baixo. Né? Então a frase original tá aqui. Antônio fala inglês. Só que ela foi o quê? Modificada. Se lá em cima, né? Lá em cima, tá, Antônio fala inglês, modifiquei. Antônio não fala, desculpa, Antônio fala português, professor, isso. Eu modifiquei. Modifiquei totalmente, até errei. Antônio não fala português. Deu para entender a ideia? Então, se a original dele é Antônio fala português, quando você modifica, passa a ser Antônio não fala português. Portanto, alternativa A, Tony fala, né? Desculpa, alternativa A. Não é verdade que Tony fala inglês e que Antônio não fala português, tá certo? Não é verdade tudo isso daí. Então, o que acaba acontecendo aí no caso, né? Você viu que é uma tradução ao pé da letra e a leitura também ao pé da letra, ok? Agora, e a negação, professor? A negação, você segue as mesmas regras, né? Então, se eu tenho aqui, né? Como é que eu indico a negação do conectivo? É um parênteses com a negação na frente, beleza? Então, se você tiver que fazer a negação, para negar aqui significa eliminar o parênteses. Eu vou usar a regra para poder eliminar o parênteses aí no caso. É sempre a ideia. Aí, o que você está negando? O ou. Qual que é a regra? Né? Qual que é a regra? Nega, nega, troca, troca. Isso. E se fosse o ou, né? Mamar, troca, troca. E se for
condicional, né? Mas, né? Então, as regras que você vai aplicar são as mesmas, não tem mudança, né? Não tem mudança. O que você tem que tomar cuidado é que, às vezes, você vai negar uma coisa que já tem um sinal na frente. Se você tem uma letra com o sinal na frente e vai negar ela de novo, o que vai acontecer? Dupla negação, ela acaba ficando afirmativa, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Então, qual que é a regra aqui? A regra que eu vou usar é a regra da negação do condicional. Ma e né. O que significa? Mantém o A e, né, nega, no caso aí, o B. Só que quando você for negar o B, tem dois sinais de negação. Então, nega, nega, a dupla negação aí no caso, tá certo? Então, basicamente, o que você vai fazer é aplicar todas as regras que você já conhece. Legal? Então, aqui no caso, por exemplo, quero fazer a negação dessa, né, frase aí no caso. Qual que é a negação disso daqui? Ué, isso daqui é a negação do conectivo ou, que é a disjunção inclusiva, e a regra é nega, nega, troca, troca. Então, eu nego o primeiro, vai ficar não P, né? Eu nego o segundo, vai ficar não Q, e troca, troca o E pelo ou, ok? Que seria para nós a alternativa D de doido, né? Então, olha só, nega, nega, troca, troca. Nega, nega, troca, troca. As regras são as mesmas, só que você está fazendo isso no mundo de Matrix. Legal? Nada para assustar. Legal? Mesma coisa. Mais uma aqui, né, para a gente fazer. Qual a negação dessa proposição? Legal. Isso daqui é o condicional. Qual que é a regra para negar o condicional, né? No caso lá. Opa, professor, o senhor passou demais aqui. Desculpa, desculpa, né? Então tá aqui, né, no caso, a nossa negação do E. Perfeito? Ficou clara essa ideia aí no caso? Muito bom. O que vai acontecer? E para equivalência, professor? Equivalência é a mesma coisa, né? A equivalência, você só tem que tomar cuidado com o condicional. Lembra que ele tem duas possibilidades? Pode ser a contrapositiva, como pode ser também, no caso, o neomar, né? Tudo vai depender. Por isso que eu tinha pulado aqui, não tinha visto, né? A equivalência segue as mesmas regras também, né? Então, por exemplo, qual que é a equivalência do condicional? Como é que eu sei que é condicional? Por causa do símbolo, perfeito? Então, tem duas possibilidades. Inverte nenê, né? Ou então neuma. O que é inverte nenê? Inverte e nega. Inverte e nega. Tudo bem? O negar é colocar o sinal na frente. E o neoma? Nega o primeiro ou mantém o segundo. Né? Então, você só tem que lembrar que existem duas regras possíveis aí no caso. Então, qual das duas ele colocou? Foi o inverte nenê, né? Aqui, ou foi o neoma? Foi, né, o neuma, nega ou mantém. Deu para entender? As regras são as mesmas. Você só tem que tomar cuidado com, né, o conectivo que você está usando. Tranquilo? Bom, e para a gente completar, falta o quê? O valor lógico da proposição. O que você vai fazer? Ele vai falar assim, considere que a proposição A é verdadeira e a proposição B é falsa. O que você vai fazer? Você vai substituir no lugar das letras, deixa o resto, no lugar das letras, os valores lógicos. Né? Então, meu exemplo aqui, ó, não A, então B. Considere que o A é verdade e o B é falso. Deu para entender? Então, parêntese e tio. Fica no lugar do A, só no lugar do A. Foi a verdade. Flecha, né? Fica no lugar do B. Eu ponho falso. O que significa não verdade? Significa falso. E aí sim, ó, falso. Então, falso gera uma verdade. Portanto, a proposição composta aqui, não A, então B, para A igual a verdade e B igual a falso, ela é verdadeira. Deu para entender? É um exercício sobre tabela verdade. Por exemplo, sabendo que P, Q e R são proposições, julgue o item, né, admitindo que P e Q sejam o quê? Verdadeiros. Eu peguei aqui uma do tipo certo e errado para você ver, né? E R seja o quê? Falsa. É correto afirmar que as proposições R, então P, e R, então Q são verdadeiras. O que eu fiz?
Montei o quadrinho. RP, essa é falsa e essa é verdadeira. Falso, então, verdade gera o quê? Verdade. Na de baixo a mesma coisa, ó, falso e verdadeira. Falso, então, verdade gera o quê? Verdade. Como ele diz que as duas são verdadeiras, significa que a afirmação dele está o quê? Certa. Legal? Então, como as duas são verdadeiras, está certo. Então, essa transição no mundo, dá uma olhada no seu edital se você vai precisar. Mas não é difícil, não. Vale para todo mundo aí no caso, né? Essa situação. Legal? Com isso, nós encerramos a parte das proposições compostas, né? Que é escrever no mundo de Matrix. Na próxima vez que a gente se encontrar, novos assuntos dentro da nossa, o quê? Lógica. Se prepara que os concursos estão chegando. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo. Um abraço e até a próxima vez. Tchau.